Cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus? Amém! Glória a Deus. Irmãos, meu esposo hoje não está, né? Como o pastor já sabe, liberou, né, ele para pregar. Minha filha foi acompanhá-lo e eu vim aqui estar com os irmãos, tá? Então, a ausência dele é por esse motivo, amém? Glória a Deus. Vamos falar aqui em Gênesis 37. Eu já estou com essa palavra há alguns dias, até numa oração que nós fomos fazer no lar esses dias, eu falei, mas vou falar novamente, irmãos. Quem estava lá me perdoa e quem está aqui vai ouvir o que Deus tem para falar. Eu creio que é bênção do Senhor, amém? Gênesis 37, muito conhecido, né, este livro, que fala de José, né, vendido por seus irmãos. Eu vou começar aqui, irmãos, no versículo 3, que diz assim: E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Eu vou pular aqui agora, irmãos, para o 22. Perdão, para o 23. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Tomaram-no e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois se assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam. Eis que uma companhia de ismaelita vinha a Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e ia levar ao Egito. Glória a Deus. Agora, irmãos, o que Deus colocou no meu coração, né? Todos sabem da história de José, sabe que José o amava, né? Jacó amava José mais do que os outros filhos, por ser o filho, né, da velhice dele. E os seus irmãos ali, né, todos já sabem que ali sentia aquela inveja, aqueles ciúmes, né? E que nem eu havia falado, aqueles ciúmes ele era provocado, né? Ele era provocado porque, assim, os irmãos não tinham ciúmes à toa, né, do seu irmão José, né? O pai ali, ele tinha aquele especial, aquele amor especial por José. Aquilo era óbvio que aquilo ali causava um ciúmes, uma inveja, né? Desprezado os outros irmãos. Isso era nítido. Mas José não pediu para ser amado daquela forma por Jacó. José, ele não pedia para ser diferenciado ali por Jacó. Ele não pedia aquilo. Ele não pediu a túnica para Jacó. Ele não pediu para sonhar, como todo mundo já sabe, os sonhos que José teve. Ele não pediu nada disso. Simplesmente Deus tinha um propósito na vida de José. Assim como tem um propósito na minha e na tua vida. Eu não tenho pedido, o irmão Sérgio não tem pedido, talvez para ser um evangelista. A nossa pastora não tem pedido para ser uma pastora. Talvez a nossa Elisandra não tem pedido para reger. Como muitos aqui, Deus tem dado o dom e não tem pedido ao Senhor. Mas o Senhor, ele tem o quê? Um carinho. Ele tem um amor. Ele tem um propósito na vida de cada um. No entanto, que lá na frente nós sabemos que os irmãos tentaram vender o José. E naquele momento jogaram ele ali naquela cova que não tinha água. Para você ver como Deus, ele cuida de mim e de você. Até naquele momento não tinha água naquele poço. Deus já tem dado um livramento ali a José, porque tinha propósito. Os irmãos de José pegaram o que? A túnica. Fizeram o que logo à frente? Mancharam com sangue. Muitas das vezes, o que Deus colocou nas tuas mãos, o propósito que Deus tem na tua vida, muitas das vezes muitos querem manchar, querem te acusar, querem te apontar, querem dizer que você não vai conseguir, está querendo dizer que você não é, está querendo dizer isso não é para você, você não é capaz. Assim achavam isso de José. E talvez você se sinta dessa forma hoje. Muitos querem manchar, mas não adianta, porque Deus tem propósito. Assim como eu falei, roubaram, pegaram a túnica de José. Jacó fez para quem? Para José. Com certeza ele tinha as medidas de José. As cores mais lindas.
era para José. Os irmãos poderiam pegar a túnica e colocar, não era deles, não servia para eles. E nem eu falei, irmãos, aquilo que é seu é seu. Davi tentou pegar, tentou não, deram para ele a armadura de Saul, não cabia em Davi, não era para ele. Porque ele ia com Jesus dos exércitos. Não precisava de armadura. Você não precisa de nada, a não ser a palavra de você. O propósito que Deus colocou na tua mão. Aquilo que o Senhor tem falado contigo. Confia. Muitos tentaram sujar. Eles tentaram sujar a imagem de José. Não conseguiram. Pegaram a túnica. Sujaram. Não adiantou. Roubaram. Pegaram. Não adiantaram. Porque, irmãos, podem tentar roubar o seu ministério, mas não vão conseguir. Roubar a túnica, mas não roubaram o propósito de José na vida dele. Os sonhos que Deus deu para José. Foi Deus quem deu, não foi ele quem pediu. Talvez você esteja, ai Senhor, mas eu não quero. Não foi você quem pediu, foi Deus que colocou. Então faça. Então faça. É assim que eu estou aprendendo a cada dia, irmãos. Aprendo cada dia um pouquinho. E um dia eu chego lá. Porque eu sei que fazendo a vontade do Senhor, a gente consegue. E tudo que está preso em nossas vidas, o Senhor vai limpando e vai tirando. Nós sabemos da história de José, mas a gente sabe como que ele foi. A história dele, como ele foi vencedor. Teve propósito nisso tudo. Doeu, foi difícil? Foi. Né? Mas Deus tinha um propósito junto com ele e a família. Houve o perdão, houve o amor, né, irmãos? Vou parar por aqui, que senão a gente continua a história. Assim agradece a oportunidade, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Noiva
Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 25 em diante. Amém? Vocês encontraram? Amém. Amém? Vamos ler. A epígrafe diz assim: a mulher de Samaria, o versículo de número 25 diz: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quero frisar aqui com vocês o versículo de número 28, que diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens. Amém? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Glória a Deus. Estamos diante, irmãos, de um texto muito conhecido de todos nós. Nós sabemos que a autoria deste evangelho, ao qual nós fizemos menção aqui neste momento, é atribuída a João. João era um discípulo, aquele dos 3 mais íntimos de Jesus. Jesus tinha 3 discípulos que eram mais íntimos: Pedro, Tiago e João. João estava dentre esses. João, ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por ele, todas as coisas foram feitas por eles. João está apresentando Jesus como a palavra, e não simplesmente como uma palavra, porque verbo indica ação. Ele estava apresentando Jesus como a palavra que faz, como a palavra que efetua, como a palavra que traz a existência, como a palavra que transforma, como a palavra que liberta, como a palavra que faz alguma coisa. E nós sabemos que esse Jesus estava lá no céu e foi manifestado na terra por amor de nós. Jesus nasce de uma mulher por nome Maria. Maria era virgem. Maria era noiva de José. Nós sabemos, você conhece a história. Gabriel vai ter com Maria e diz: olha, a virtude do Altíssimo vai pousar sobre você e você vai gerar. O que você vai gerar não é terreno, não é humano, não é semente do homem. O que você vai gerar é plano de Deus, como os profetas haviam profetizado. A Bíblia diz então que Maria começa a gerar, Maria engravida, e José fica um pouco preocupado. O anjo vai lá e acalma José. Olha, José, o que Maria está gerando não é fruto humano, não é semente de homem, mas é plano de Deus. Maria está gerando o Messias prometido. Você conhece, Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus começa a crescer. A Bíblia diz que aos 12 anos ele está no templo, ensinando os mestres daquela época, indagando os mestres daquela época. Depois Jesus some da história. A história não fala, ele aparece aproximadamente com 30 anos no Rio Jordão. João Batista estava batizando, Jesus vai ter com ele para ser batizado. João Batista diz: olha, Senhor, eu que careço de ir até a ti, o Senhor que vem até a mim, eu não sou digno de me abaixando desatar as sandálias dos teus pés. Mas Jesus fala para ele: olha, João Batista, é necessário para que se cumpra tudo quanto está escrito. A Bíblia diz que quando Jesus ele é batizado, ao ser levantado das águas, se ouve uma voz: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Naquele momento nós temos a figura dos 3, o filho, que é Jesus, que está levantando das águas, uma voz que se ouve, que é Deus falando, é o Pai dizendo: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, e um terceiro é o Espírito Santo. A Bíblia diz que desce uma pomba encarnada, simbolizando o Espírito Santo naquele momento. Ali nós temos os 3, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que após isso Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado, vence as tentações e começa o seu ministério. Ministério esse de curas, de milagres, de maravilhas. Onde Jesus passava, o ambiente era transformado, até porque ele estava como homem, mas também era Deus. Onde Jesus chegava, alguma coisa acontecia. E eu vim dizer aqui no Maria Helena que aqui não vai ser diferente, porque quem está aqui é o Espírito Santo de Deus. E onde Deus está, irmão, o ambiente tem que ser transformado. Onde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. E eu queria dizer aqui, essas irmãs, vocês vieram ao lugar certo, porque aqui é a casa de oração, aqui é a
dias. O capítulo que nós lemos, irmãos, é interessante que Jesus, ele começa o seu ministério e nós sabemos que Jesus ele era muito perseguido. Quando o discípulo João, quando João escreve este evangelho, ele escreve com o propósito de que todos crescem que Jesus era o Filho de Deus e que fossem salvos por Jesus, através da palavra, através da ação da palavra, e para que eles continuassem firmes, né? Naquele momento estavam se levantando falsos profetas, falsos doutrinadores. Então João escreve para que eles crescem: olha, esse Jesus aqui, ele é o Filho de Deus. É ele quem pode direcioná-los ao caminho da salvação. Quando nós lemos o capítulo de número 4, a Bíblia diz que começa a se levantar uma história entre os fariseus naquela época. E a história era que Jesus estava batizando mais do que João Batista. Só que a Bíblia diz que Jesus não batizava. Quem batizava eram os discípulos. Os discípulos batizavam. Não era Jesus que batizava. Então Jesus, né, tendo em vista essa situação, esse falatório que estava se alastrando no meio do povo, Jesus decide agora sair da Judeia e ir para a Galileia. Por quê? Porque aquilo ia causar alvoroço, ia causar confusão. Então Jesus decide sair de onde ele está, da Judeia, e ir para a Galileia. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Tem muitas teorias, irmãos, mas eu quero ser bem objetiva naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Era necessário passar por Samaria porque Deus tinha algo a realizar lá em Samaria. Deus tinha algo a fazer lá em Samaria através de Jesus, porque Jesus era judeu e judeu não passava por Samaria. Judeu preferia fazer o caminho mau, o caminho distante, o caminho mais longo, do que passar por Samaria, porque eles tinham aquele lugar como um lugar impuro. Judeu não se davam com samaritano. Você conhece a história? A Bíblia diz que após a morte de Salomão, o reino se divide, era um reino unificado. Salomão morre, o reino se divide em reino do sul, reino do norte. A Bíblia diz então que pelo pecado, pela desobediência do povo, Deus permite que algumas nações se levantem contra o povo. Então o povo começa sendo levado cativo. Quem fica em Samaria? Alguns judeus ficam em Samaria e começam a se misturar com outros povos. Por isso os judeus tinham os samaritanos como impuros, por isso que eles não se davam com eles. Então a Bíblia diz que quando o judeu tinha que ir até a Galileia, eles preferiam fazer o caminho mais longo do que passar por Samaria, porque não havia diálogo entre eles, porque eles não se davam bem. Mas Jesus, ele ia passar por Samaria porque ele tinha algo a realizar naquele lugar, porque ele tinha um propósito. E a Bíblia diz: era necessário passar por Samaria. E deixa eu lhe dizer uma coisa: ninguém impede o propósito do Senhor. O que o Senhor decidiu fazer na tua vida essa noite, nesse culto, ele vai fazer, irmão. E não perca a oportunidade de adorar, de glorificar o Senhor, porque esse dia não vai voltar mais. Esse dia não vai voltar. Tenha você adorado, tenha você não adorado, tenha você reclamado, tenha você glorificado, o dia de hoje não volta mais. Não permita que as coisas externas, não permita que os problemas da tua casa, da tua vida, impeçam o efetuar de Deus essa noite. Deus te trouxe aqui porque tem um propósito. O Espírito Santo te conduziu aqui essa noite porque tem um propósito. Podia estar aqui Pedro, Tião, Maria, José, mas está você, porque Deus tem um propósito. Às vezes a gente nem quer vir, irmãos. Às vezes a gente nem quer estar aqui, mas o Espírito Santo nos conduz, porque Deus tem um propósito. Talvez você até quisesse estar em outro lugar, mas o Espírito Santo te conduziu. Você vai à minha casa porque eu tenho um propósito na tua vida essa noite. E ninguém vai impedir o efetuar de Deus na tua vida essa noite. Eu não sei se você prestou atenção nos hinos que foram entoados aqui essa noite. Os jovens louvaram "Isso é coisa pra Deus". Não sei como você passou por essas portas, mas eu vim lhe dizer que Deus tem um propósito na tua vida esta noite. E por mais difícil que seja a situação que você está enfrentando, Ele está dizendo pra você através dos jovens: isso é coisa pra mim. Eu ainda tenho uma solução. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle porque eu sou Deus. Ele ainda é Deus, irmãos. Ele ainda é Deus. A Bíblia diz que é necessário passar por Samaria. Então,
discípulos vão indo a Samaria. A Bíblia diz que Jesus se assenta junto a uma fonte, junto a um poço, e manda os seus discípulos passarem mais à frente para comprar comida. A Bíblia diz que Jesus se assentou porque o caminho era longo, então ele estava cansado do caminho. Nesse momento vem uma mulher samaritana, e essa mulher vem tirar água do poço. E Jesus olha para essa mulher e diz assim para ela: dá-me de beber. E a mulher samaritana olha assim para ele e diz: olha, como sendo tu, pois judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque eu já expliquei para vocês, judeus e samaritanos não se falavam, eles nem cruzavam o mesmo caminho, quem dirá conversar. E Jesus responde para ela: olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede água, e quem é que te pede dá-me de beber, é você que me pediria, e eu lhe daria água viva. O Senhor começa um diálogo com aquela mulher. E olha só como Jesus é, como os propósitos de Deus não podem ser impedidos. O Jesus sentou ali porque ele tinha que começar um diálogo com aquela mulher, ele tinha que puxar um diálogo com aquela mulher de alguma maneira. E de que maneira Jesus decidiu puxar o diálogo? Aqui tem um poço, ela vai tirar água, eu vou pedir água para ela, porque eu tenho que começar um diálogo com ela. E quantas vezes Deus quer estabelecer um diálogo conosco, irmãos, e nós não queremos ouvir, nós estamos insensíveis à voz do Senhor. Deus me trouxe aqui para falar: eu quero falar contigo, eu quero estabelecer um diálogo com você, mas você precisa permitir. Porque se aquela mulher, quando Jesus começa a falar com ela, ela simplesmente dissesse: você é judeu, samaritano, não fala comigo e vou embora, Louvado seja Deus. ela tinha perdido o estabelecimento desse diálogo. E quantas vezes, irmãs, Deus quer falar conosco e nós estamos tão insensíveis, que nós não conseguimos entender que o Senhor quer estabelecer uma conversa conosco. Aleluia. Como é, irmãs, que eu posso dizer que eu posso chamar o Senhor de meu amigo se eu não consigo ter um diálogo com o Senhor? Para eu ter uma amizade, irmã Maria, a gente precisa dialogar. Como eu digo que eu te conheço se eu não tenho um diálogo com você? Eu posso te conhecer de vista, você passou ali, já te vi, mas ter uma amizade, ter um relacionamento mais estreito, a gente precisa dialogar. E o Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer: olha, eu tenho saudade do diálogo que havia entre mim e ti, do diálogo que havia entre nós, do diálogo que nós estabelecíamos, do diálogo que nós mantínhamos. Quanto tempo faz, irmãos, que a gente não tira um tempo para falar com o Senhor? Porque quando nós paramos para conversar com Deus, o Senhor faz assim como Ele fez com essa mulher samaritana. Ele tira aquilo que está em nós e que não está de acordo com o plano, com o projeto que Ele tem na nossa vida, e coloca o que é dele na gente. Glória a Deus. Todas as vezes que nós paramos para orar, nós estamos estabelecendo um diálogo com o Senhor, e Ele tira aquilo que está em nós, que o desagrada, e coloca algo dele em nós. Todas as vezes que nós mantemos um diálogo, um contato com o Senhor, Ele vai nos transformando, vai nos moldando, e é isso que Ele queria fazer com aquela mulher. Ele parou para falar com aquela mulher porque Ele tinha um propósito na vida daquela mulher. E quando nós vamos estudar, irmãos, acerca da história, do contexto que esse povo vivia aqui, além de judeu e samaritano, não se darem bem, um homem não podia falar com uma mulher naquela época. Aleluia. Na rua. Glória a Deus. Ainda mais uma mulher na condição daquela mulher samaritana. Os samaritanos, eles eram tidos por impuros. E aquela mulher estava vivendo uma condição de pecado. Então talvez se alguém visse Jesus falando com aquela mulher, ia achar que ele estava sendo contaminado pelo pecado daquela mulher ou pela impureza daquela mulher, mas muito pelo contrário. Quando Jesus começa a estabelecer um diálogo com aquela mulher dizendo: olha, me dá água. E ela diz assim: olha, como que você me pede água? Ele diz: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água? Você me pediria e eu te daria água viva. Jesus estava tirando dela aquilo que era impuro e colocando santificação. Jesus estava purificando aquela mulher. Todas as vezes que nós se achegamos perto de Deus, o Senhor retira de nós as impurezas e nos santifica, para que possamos alcançar a salvação. Todas as vezes que você vem à casa do Senhor,
E o Senhor fala através da sua palavra. É Ele dizendo: olha, eu estou te aperfeiçoando. Eu estou tirando de você aquilo que não me agrada. Estou moldando em você o meu caráter. E qual é o caráter de Deus? Ele diz: são os frutos do Espírito. Todas as vezes que nós nos dispusemos a estar na casa do Senhor, a orar, nos dedicamos à obra de Deus, Ele retira de nós aquilo que não lhe agrada e coloca em nós aquilo que é dele. Portanto, não era Jesus que ficaria impuro por estar conversando com aquela mulher, mas Jesus estava santificando aquela mulher. Olha, mulher, me dá água. Aleluia! Glória a Jesus! Como é que você está me pedindo água, irmãos? Olha, ela estava falando com o próprio Jesus. Só que ela não tinha percebido ainda. Se você conhecesse, mulher, quem é que lhe pede água, você me pediria. E eu lhe daria água viva. E ela fala: como é que você vai tirar água? Você nem tem balde. O poço é fundo. Você não é melhor do que Jacó, que bebeu dessa água aqui. Você nem tem balde. Como é que você vai me dar água? E Jesus responde para ela: qualquer que beber dessa água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Irmãos, não tem como experimentar dessa água que o Senhor nos deu e voltar atrás. Não tem como participar de tudo aquilo que o Senhor nos oferece na presença dele. Retroceder, Deus não tem prazer naquele que retrocede. O Senhor está falando contigo essa noite. Talvez você pensou em parar, em desistir. Ele está dizendo: você tem água aí porque eu te dei. E quem bebe dessa água não tem sede, não tem sede, não tem sede. Olha, mulher, quem beber da água que eu der nunca mais vai ter sede. Por que não vai ter? Porque dentro dele vai formar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Você nunca mais vai ter sede. A mulher diz: olha, Senhor, me dá dessa água. Ela ainda não tinha entendido. Para que eu não tenha que voltar aqui mais para tirar água. Jesus falou: eu vou ter que falar com ela de uma outra maneira, para ver se ela entende o que eu estou tentando falar com ela. E aí Jesus diz assim para ela: olha, chama lá o seu marido. É interessante, né? Como realmente os planos do Senhor não podem ser impedidos. Apesar de naquela época os samaritanos serem tidos como impuros, os judeus não se darem com o samaritano, apesar de naquele momento Jesus está falando com uma mulher que não podia acontecer, né? E quando nós vamos estudar, tem estudiosos que dizem que nesse momento Jesus estava quebrando, dissipando preconceitos raciais, preconceito que tinha naquela época em relação à mulher, porque nós sabemos, irmãos, que naquela época a mulher, ela servia para cuidar do lar exclusivamente, somente para procriar. Esse era o papel da mulher na sociedade. E algumas, até quando não podiam ter filhos, a sociedade tinha elas como nada, porque então as únicas coisas que ela servia naquela época, se não podia ter filho, então já não servia mais para nada. Mas Jesus, e o Senhor falava comigo: fala para aquelas irmãs que eu uso mulheres também. Eu tenho obra na vida de mulheres e através de mulheres. Quando nós vamos olhar na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus usava mulheres. Deus levanta Débora como juíza. Deus usa Esther. Deus levanta Esther como rainha e usa ela para um propósito específico, para livrar os judeus. E tem muitas outras mulheres. Quando nós olhamos o Novo Testamento, Deus continua se relacionando, Deus continua usando mulheres. Onde, Denise? A Bíblia diz que tem uma discípula por nome de Tabita, ou Tabita, ou Dorcas, como você quiser. Essa mulher é conhecida pelas suas obras. Deus usa mulheres. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele quer te usar, mulher. Ele quer te usar, menina, porque Ele usa. Eu sei que a gente vive ainda um período um pouco difícil, mas nós estamos melhores do que muitas outras mulheres no passado. E o Senhor está dizendo: eu quero te usar, mas você precisa permitir que eu lhe use. O Senhor não é igual ao homem, que olha, uma mulher samaritana ainda, envolta nesse pecado aí, eu não vou parar para falar com essa mulher de jeito nenhum. Mas com Jesus não. Porque aquela alma ela é importante. Porque aquela alma era preciosa ao Senhor. Porque Jesus, Ele estava falando: olha, independente de quem seja, homem, mulher, eu vim para os pecadores, eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que não são, eu vim para aqueles
que precisam de mim. É por isso que Jesus vai ter com aquela mulher. E Jesus queria mudar a vida daquela mulher para depois usá-la. Aleluia. A Bíblia diz então que o Senhor fala, ó, chama seu marido. E aí ela fala, não tenho marido. E aí o Senhor fala, disseste bem, porque você já teve 5 e o que você tem não é seu. E aí tem gente que lê esse versículo aqui e acha que Jesus falou aquilo para aquela mulher para humilhar aquela mulher. E Jesus não falou aquilo para humilhar aquela mulher. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus traz a verdade para libertar aquela mulher. Aquela mulher estava presa no pecado, porque o pecado coloca em nós correntes espirituais. É por isso que a Bíblia diz que através do sacrifício de Jesus naquela cruz, nós somos livres do poder do pecado. O pecado já não opera mais em nós, as prisões não estamos mais presos, nós somos livres do poder do pecado. É isso que Jesus estava fazendo com aquela mulher. Jesus estava libertando aquela mulher do poder do pecado. E como que Jesus faz para libertar aquela mulher? Ele traz a verdade à tona. Não estou falando para te humilhar. Aleluia. Mas estou falando para que você seja liberta pelo poder da palavra. Jesus traz a verdade para que aquela mulher fosse liberta. E aí a mulher olha para ele e diz, vejo que és profeta. Ela não tinha ainda entendido quem é que falava com ela. Ela achava que era mais um profeta. Vejo que és profeta. Já que você é profeta, me responde uma coisa. Os nossos pais adoram nesse monte. E aí vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém. Onde é que a gente tem que adorar? E aí Jesus responde para ela, mulher, crê que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar. Vai chegar um dia que o Pai vai procurar verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Quando a Bíblia diz verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, Jesus está dizendo, quando fala em espírito, ele está dizendo por inteiro. Jesus não quer adorador que adora pela metade, tem que ser por inteiro. É isso que a Bíblia está dizendo. O Pai vai procurar adoradores que não adoram só no monte, que não adoram só em Jerusalém, eles adoram em todo lugar. E como é que eles adoram? Por inteiro. A sua adoração tem que ser por inteiro. Jesus não precisa de quem faz pela metade. Jesus procura quem faz por inteiro, irmãos, ou é tudo ou é nada. Até porque a Bíblia diz que lá no céu tem quem adore eternamente sem parar. Tem quem adore eternamente sem parar. Então, já que você veio, adora por inteiro. Já que você se dispôs a estar aqui, faz de verdade. Já que você saiu da tua casa, se arrumou, tá bem bonito para adorar o Senhor, faz valer a pena, faz de verdade. Não espere o pregador dizer dá glória, dá aleluia, para dar glória, para dar aleluia, porque a adoração é voluntária. A adoração tem que ser com sinceridade, tem que ser porque eu sinto, porque eu quero, porque eu tenho motivos para adorar ao Senhor. Se você só adora quando alguém levanta a mão e diz dá glória, você não é adorador. Você é qualquer outra coisa menos adorador. Mas se você levanta a mão no momento mais tribuloso da tua vida, Jesus me trouxe aqui para dizer, eu te conheço, e fique no seu lábio, nos seus lábios há uma verdadeira adoração. E pela tua adoração essa noite, eu começo a mover, eu começo a agir e colocar cada coisa no seu devido lugar. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Será que essa noite você é achado como verdadeiro adorador? Será que nessa noite o Senhor tem recebido a nossa adoração? O Senhor não precisa de adoração pela metade. O Senhor não precisa de adoração porque alguém está pedindo para adorar. Não faça por obrigação, irmão. Deus não precisa que alguém faça por obrigação. Não faça de cara feia. Faça porque você tem motivos para fazer. Ninguém iria onde Jesus foi te
sabendo que você pecaria, que você diria, olha Deus, se o Senhor não fizer do jeito que eu quero, eu não vou mais. Ele sabia, mas ainda assim morreu por mim e por você. Já que veio, irmão, faz valer a pena o tempo aqui. Já que você saiu de casa, faz valer a pena. Adoração, pastor, não pode ser por rotina. Ah, porque tem culto terça, quinta, domingo, eu tenho que ir. Senão o pastor vai reclamar. Meu Deus, fala. Tem que ser porque você tem motivo para estar aqui, irmão. O nosso culto a Deus tem que ser racional. O nosso culto a Deus tem que ser racional. Tem que ser por inteiro, irmãos. O Senhor procura quem adora por inteiro e quem adora de verdade. De verdade. Senhor, Deus fiel, meu. Quando as irmãs estavam louvando, eu estava sentada ali e lembrando de coisas que aconteceram na minha vida, de situações tão difíceis, que quando eu estava passando pela situação, eu achava que nunca ia passar. E eu falava, meu Deus, eu vou morrer aqui. Mas eu olhando hoje, eu falei, Senhor, verdadeiramente passou e o Senhor foi comigo, não me desamparou, não me deixou sozinha. Valeu a pena adorar. Irmãos, tem dia que a gente não consegue nem abrir a boca para dar glória, porque tá tão difícil, mas a gente chora, a gente se derrama na presença de Deus. E quem entrega alguma coisa da casa do Senhor, irmão, não sai de mão vazia, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus, aleluia. Mas se for para fazer de qualquer jeito, irmão, Aleluia, Senhor. é melhor nem botar a mão no trabalho para fazer. Mulher, vocês adoram o que vocês nem sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha, Deus é espírito e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade, o adorem por inteiro e com sinceridade. A mulher, ela começou a entender e ela diz, olha, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, ele vai anunciar tudo pra gente. E Jesus abre pra ela então. Jesus abre os olhos daquela mulher. Ele diz, olha, esse Messias que você está falando sou eu. Sou eu que falo contigo. Então a Bíblia diz que a mulher entende. Ela entende o que o Senhor estava falando com ela. E nessa hora os discípulos chegam. E eles ficam maravilhados, porque Jesus estava falando com uma samaritana. Além de ser do povo samaritano, ainda era uma mulher. E eles ficam maravilhados. Não perguntam nada a Jesus. E o versículo que eu li diz assim, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens tudo que o Senhor tinha feito por ela. É interessante. O objetivo daquela mulher era pegar água, mas quando ela recebeu a palavra de Jesus, quando Jesus falou com ela, eu sou o Messias que fala contigo, aquela mulher entendeu que pegar água era secundário, pegar água já não era mais importante. Importante era ir anunciar o que Jesus fez na vida dela. E eu vim aqui dizer a vocês, o Senhor, quando eu li essa palavra, disse, diga àquelas irmãs, àquela igreja, que eu tenho elas por multiplicadoras. Eu tenho elas por multiplicadoras. Elas têm que fazer, elas têm que ser instrumento na minha mão para fazer o que eu fiz na vida delas, na vida de outras pessoas. O objetivo daquela mulher, irmãos, até ali era só pegar água. Ela só foi pegar água. E aí ela recebeu a palavra de Jesus. E aquela mulher que era tida como impura, antes de falar com Jesus, agora ela está transformada. Ela já não é quem ela era quando Jesus começou a falar com ela, porque a palavra liberta. Jesus libertou aquela mulher. E agora ela diz, olha, eu até vim pegar água, mas tem um chamado que é muito maior do que pegar água, que é anunciar o que Jesus fez na minha vida. O Senhor te curou, então Ele quer te usar para curar outras pessoas. O Senhor te libertou, Ele quer te usar para libertar outras vidas. O Senhor te transformou, Ele quer te usar para transformar outras vidas. O que o Senhor fez na tua vida, Ele quer fazer em outras vidas, mas Ele quer te usar como instrumento. Que essa mulher, ela até começa a história dela como uma pecadora, mas ela termina a história dela como uma mulher que estava evangelizando. Jesus não disse para ela, vai lá e conta o que eu fiz na tua vida. Ela ouviu e entendeu o chamado de Jesus sem que ele precisasse dizer. E aí ela largou tudo e falou, eu preciso contar
esse Jesus com mais pessoas. O Senhor quer te usar, irmãos. O Senhor quer te usar, mas para isso você precisa ouvir. E para a gente ouvir, nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor que fala conosco. E nessa noite o Senhor está dizendo: eu estou trazendo de volta a sensibilidade que você perdeu. Para que você ouça a minha voz, não basta só ouvir, você atenda ao meu chamado. O Senhor não te chamou, irmão, para ficar sentado nessa cadeira de braço cruzado, olhando para quem prega. O Senhor te chamou para fazer. O Senhor te chamou para executar. O Senhor te chamou para efetuar. E não adianta você querer correr, porque você é chamado, você é escolhido. E quem é escolhido não escolhe. Quem é escolhido só vai e cumpre o chamado que Deus colocou na sua vida. A gente não escolhe. Nós tivemos o privilégio de sermos escolhidos por Deus. Irmãos, isso é um privilégio. Muita gente queria ter a oportunidade de estar aqui no teu lugar. Muita gente queria, às vezes não tem força, ou às vezes não teve oportunidade. Às vezes, já falei, o Espírito Santo não é como o ladrão que mete o pé na porta da nossa casa e entra. O Senhor, Ele pede, Ele bate na porta, e se você abrir, Ele vai entrar e vai fazer morada. Mas se você ficar resistindo, Deus não vai te obrigar, irmãos. Mas vai ter um dia que nós vamos nos apresentar diante de Deus, e Ele vai dizer o que você fez com o talento, com o dom que eu coloquei nas suas mãos. O que você fez? Eu falava: filha, faz isso, e você ficava resistindo à minha voz. Eu falava: filha, efetua isso, e você ficava resistindo. Ficava olhando para as tuas incapacidades, para as tuas dificuldades. O Deus que chama é o Deus que capacita. Ele está dizendo: vai, porque eu sou contigo. Aleluia. O Senhor quer te usar, irmãos. O Senhor quer te usar. Eu não sou disso, mas Deus está mandando. Olha para a irmã que está do teu lado e diga: o Senhor quer te usar. Não é amanhã, não é amanhã, não é amanhã, é agora. Deus te chamou para esse tempo, é agora. Quando estavam tramando algo contra o povo judeu, o tio de Sé foi ter com ela e falou: olha, quem sabe não foi para esse tempo que Deus colocou você como rainha. Foi para esse tempo que Deus colocou você como rainha, para livrar o povo. Não era para outro momento, era para aquele tempo. E Deus está dizendo: eu quero te usar agora. Não é amanhã, depois, no futuro, é agora. E Denise, o que eu faço? Você se coloca na posição que Deus te chamou. Irmã Denise, eu estava até pensando em entregar. Não vai mais, porque Deus está dizendo: eu estou falando para você que eu te chamei. E quem é chamado não faz o que quer, irmãos. Quando eu fui congregar no Alvorada, eu congregava numa igreja muito longe da minha casa. E eu olhei assim, eu falei: Senhor, eu preciso congregar numa congregação mais perto. E a Alvorada é mais perto da minha casa. Mas também eu fui pra lá porque eu olhei assim, eu falei: eu quero chegar e não quero fazer nada aqui. Eu quero chegar e eu quero sentar no último banco e não quero fazer nada. Aqui já tem tudo, aqui tem líder, aqui tem regente, aqui tem tudo. Eu vou chegar, vou sentar no último banco, ninguém vai me falar nada. Ninguém vai me dar oportunidade pra nada. Lê do engano, irmãos. Porque eu tenho um chamado, assim como você tem um chamado. E não adianta a gente tentar se esconder. Parece que Deus, sabe quando tá tudo escuro e coloca uma lanterna bem em cima, assim, para iluminar? É assim, porque você tem um chamado. Mas Deus não vai te obrigar. Deus não vai me obrigar. Ele está te chamando e está dizendo: eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu quero fazer coisas através de você. Nós somos instrumentos de Deus, irmãs, nas mãos do Senhor. Deus quer te usar, Deus quer fazer através de você. Mas para isso você precisa permitir que Deus faça. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Vamos orar? O Espírito de Deus, aleluia. Dá a mão para quem está do seu lado, por gentileza. Aleluia. Deus. Canta lavassura e canta lavas. Amém? Dá as mãos para quem está do seu lado. E o Senhor está dizendo essa noite: eu te chamei para este tempo.
Eu quero te usar neste tempo. Então, se é a timidez que está te impedindo, vamos orar pedindo para Deus: Deus, tira de mim a timidez que me impede de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Se é a covardia, Deus não nos chamou por covarde, Deus nos chamou com ousadia. Então o Senhor vai te dar ousadia através do Espírito Santo essa noite. Porque Deus não conta com pessoas covardes, Deus conta com pessoas valentes. Senhor, o problema da minha casa está me impedindo. Então nós vamos orar essa noite com fé. Porque eu creio que ao chegar na tua casa tudo pode ter mudado, tudo pode ter sido transformado. Mas você precisa crer, você precisa orar. Porque Deus ainda é poderoso, Ele não perdeu o controle. Nós vamos orar esta noite. Nós vamos pedir que o Senhor efetue em nós a vontade dEle. Porque a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é boa e agradável. Ora comigo, ora por quem está do seu lado, Senhor. Essa noite, Senhor, mais uma vez nós elevamos a nossa voz a Ti, ó Pai. Nós elevamos as nossas orações. Ora comigo, não me deixe orando sozinha. Nós elevamos a Ti, Senhor, a nossa oração neste momento. Pai, o Senhor conhece cada mulher, Senhor, cada menina, cada irmão que adentrou por estas portas. O Senhor nos conhece por dentro e por fora, Deus. O Senhor sabe como nós adentramos este lugar. O Senhor conhece quem adentrou inquieto, perturbado, desanimado, entristecido, doente, ó Deus. O Senhor conhece todas as coisas. E por nos conhecer muito bem, ó Pai, eu te peço que o Senhor trabalhe na vida de cada irmão, de cada irmã dentro da sua necessidade. Deus, se é a covardia que está impedindo de efetuar a tua vontade, então repreenda essa covardia, ó Pai, e coloca em nós o espírito de ousadia, ó Deus. Coloca em nós, Senhor, a autoridade, ó Deus, para fazer a tua vontade. Deus, se é a timidez que tem impedido o teu povo de cumprir a tua vontade, de cumprir aquilo que o Senhor colocou na vida dele, Senhor, na vida dela, então que essa timidez seja repreendida pelo poder que há no teu nome, ó Pai. Fortalece cada irmão, Senhor. Fortalece cada irmã, Senhor Jesus. Usa-nos pela tua infinita misericórdia, Pai. Usa-nos, Senhor. Ajuda-nos a cumprirmos, Senhor, o chamado, a vocação que o Senhor colocou na nossa vida. Eu clamo essa noite pela juventude, ó Deus, dessa igreja. Usa com ousadia, usa com autoridade, ó Deus. Tira todo embaraço, todo tropeço, Senhor Jesus. Tudo aquilo que tenta afastá-los da tua presença, ó Deus. Que os nossos olhos estejam focados no céu, ó Deus. Que os nossos olhos estejam focados em Ti, Senhor. Conduz-nos, Senhor. Pai, eu também oro pelo conjunto Uniade do Maria Helena, Senhor. Eu oro por cada irmão, ó Deus. Tu conhece a casa de cada
Amém. Abraça a irmã que está do teu lado. Dá um abraço nela. Louva a Deus, irmã Elisângela. Louva a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Um abraço também cura, meu irmão. Aleluia. Lamarras. Lábio chocamanagavassuri me dará barraio. O Senhor está aqui, igreja, nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor está aqui, igreja, em nome de Jesus, nesta noite. Ai, chama na raça. Há poder de Deus na tua mão, minha irmã. Há poder de Deus na tua vida, minha irmã. A glória de Deus também, aleluia, em ti. Alahasuri de calabarraio. Há um sobrenatural de Deus também na tua vida. Em obreiro, o Senhor também está na tua vida. O Senhor também usa as tuas mãos. O Senhor também usa a tua boca. O Senhor também usa você. Você é instrumento de Deus para ser usado em nome de Jesus. Jesus, igreja, quantos podem dar glória a Deus aqui nesta noite? Aleluia, meus irmãos, que maravilha, não é? Em nome de Jesus, que culto abençoado. É curados para curar, aleluia. Em nome do Senhor, meus irmãos, você é um crente curado.
Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe.